glória a Deus, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan, eu quero meditar com você numa palavra que vai lhe dar entendimento espiritual e com certeza Deus vai abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse meditar comigo em João capítulo 15, versículo 1. O Senhor Jesus ele mostra algumas coisas muito importantes e nós devemos viver agora. Ou seja, todo o Novo Testamento, aquilo que nos é revelado é para nós vivermos agora, com o propósito de nós podermos alcançar a vida eterna e a salvação da nossa alma. Todos vão ser salvos, missionário? Não. Só vai ser salvo, vai ter a vida eterna aquele que realmente entendeu o propósito da sua existência. Aí entra um princípio. Certo dia os discípulos eles discutiram entre si e aí Jesus disse, quem vai ser, eles pediram, mestre, quem vai ser o maior entre nós? Aí Jesus olhou e disse, o que for o vosso serviçal. E aí ele disse, o Senhor Jesus disse, assim como o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então esse é o princípio onde nós devemos entender que a nossa vida ela tem uma função muito importante diante de Deus, aonde nós viemos para ser servidos. Sim, Deus vai nos servir, vai nos curar, abençoar, mudar a nossa vida, a nossa história, mas Ele deseja que nós venhamos produzir frutos para a glória dEle, ou seja, que nós todos venhamos servir a Deus. E aí diz Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira. Nós não somos. E aí ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E aí ele diz no 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então entenda uma coisa, nós somos um raminho da videira, nós somos uma parte ali de Deus, mas um detalhe, nós estamos enxertados no Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Então Deus ele está nos limpando, nos purificando pela palavra dEle, com o propósito de nós produzirmos frutos para a glória de Deus. E aquele que produz fruto será limpo para que produza mais fruto ainda. Aí que nós devemos entender de uma vez por todas, pessoal, nós não vivemos para nós mesmos, nós não temos uma vida própria, nós não somos de nós mesmos. Existe um Deus poderoso que nos criou, que criou tudo que existe e tudo que há, e eu vou dizer para você, feliz e bem-aventurado é aquele que entende, que compreende que nós temos uma missão de Deus, não a nossa missão, mas a dele, aonde ele quer nos limpar, nos purificar, ele quer nos abençoar, mas para nós produzirmos frutos para ele. Por isso que o grande mal do ser humano, o grande mal da sociedade que nós vivemos, é justamente isso, não observar a razão da sua existência, por que existe, por que veio nessa terra. A maioria dos seres humanos, eu tenho dito, elas nascem, crescem e partem desse mundo sem saber a razão de existir. Isso é verdadeiramente terrível, porque a partir do momento que nós não sabemos, não temos consciência nem disso, porque nós existimos, pode ter certeza que a vida é vazia, a vida é sem graça, vou dizer para você, porque não há um propósito. E aí são princípios espirituais que o Senhor Jesus nos revela na palavra dele. O primeiro é que ele mesmo veio para servir e não para ser servido. Então, todo que segue o Senhor Jesus veio para servir. Amém? Então nós que seguimos a Cristo devemos servir. E o Senhor Jesus disse certa vez também, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome o Pai vô-lo conceda. E é o que a gente vai estudar mais adiante aqui. Olha o que ele diz daí no 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É sério, né? Nós temos um Deus que nos criou e Ele mostra pela palavra dEle que nós somos totalmente dependentes dEle.
Por isso é muito importante que você compreenda essas verdades espirituais e não permita que o inimigo venha te enganar, levando você a uma consciência digamos, de autopreservação, ou seja, uma consciência de que eu sou eterno, eu não vou morrer, de que eu não preciso de Deus, uma consciência de altivez de espírito. Meu irmão, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, diz a palavra. Por isso a nossa vida está em Deus e nós dependemos de Deus para tudo. Por isso Ele tem sim um sonho, um propósito, um objetivo para a tua vida e Ele quer se realizar em você. Por isso uma coisa importante, olha só, se você observar, por exemplo, o testemunho da mãe do profeta, deixa eu lembrar aqui do nome do profeta, Eliseu, se não me foge, foi o profeta Eliseu. A mulher era estéril, e aí ela começou a orar diante de Deus e buscar de Deus a bênção da maternidade. E o profeta Eli, que na época era o profeta, olhou e achou que ela estava embriagada. Mas ela não, ela orava diante de Deus e pedia para Deus um filho. E aí quando nasceu, ela entregou nas mãos do Senhor. E foi um grande homem de Deus. Por isso, nós temos que entender que existem coisas que Deus quer fazer através da nossa vida. No caso das mães dos profetas, imagina a alegria de uma mulher de levantar uma criança para servir o Senhor. Olha que responsabilidade, né? É como o caso de Maria, olha o privilégio que ela teve, né? De no ventre dela ser gerado o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se fez carne no ventre da Virgem Maria, que privilégio! Por isso, gente, se você pegar a história dos heróis da fé, todos eles foram chamados por um propósito de Deus. Aqueles que viveram o propósito realizaram projetos para Deus. E isso não é um peso, é um privilégio. Por isso, o ser humano, nós temos que entender que existe sim um Deus que nos criou e Ele tem propósitos para a nossa vida, onde Ele nos criou, nos formou desde o ventre da nossa mãe, nos fez nascer nessa terra com um objetivo, de nós servirmos a Ele. E aí quando tu pega as histórias bíblicas, tu vai entender claramente sobre isso. Por que tem pessoas como Maria que tem um nome na Bíblia? Por que tem o nome de Davi na Bíblia? Por que tem o nome dos profetas? Por que tem o nome dos discípulos? Por que tem o nome da igreja, a igreja primitiva que Deus tratava? Por que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 em diante, os santificados pela fé no Senhor Jesus? Ou seja, são pessoas que nasceram por um propósito de Deus e viveram o propósito. Os outros estão na Bíblia como derrotados, fracassados, gente que vai para o inferno, gente que vai se perder e por aí fora vai. Um dia Jesus pregou uma palavra tão dura que só os 12 discípulos ficaram com ele. Jesus não pregava uma palavra de água com açúcar, ele pregava a verdade. Só que a verdade de Deus, quando ela é dita aos ouvidos dos homens carnais, eles não vão aceitar a palavra. Tem gente que tu prega sobre adultério, nunca mais vai na igreja. Tem gente que tu prega sobre fornicação, vícios, bebedeira, sobre o pecado, sobre a infidelidade. A pessoa se revolta, ela não aceita isso. Eu vou dizer para você, beba, use drogas, se prostitua, viva a tua vida do jeito que tu quer. Agora um detalhe importante, tem uma coisa que tu não vai poder fazer, entrar no reino de Deus. E aí? Uma vez, uma pessoa, um camarada muito esperto, entre aspas, chegou diante de um pastor e ele disse assim: pastor, posso beber? Posso usar drogas? Posso me prostituir? O pastor foi dizendo: pode. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí ele disse assim no final: mas o que eu não posso? Tu só não pode entrar no reino de Deus. Por isso nós vivemos um tempo da sociedade, a vida humana, onde as pessoas querem ter o direito de fazer tudo o que quiserem e terem o direito ainda de entrar no reino de Deus. Esquece o reino de Deus. Por isso nós devemos entender, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Toda vara que está em mim e produz o bom fruto, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, no versículo 1. Olha só o que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Nós vivemos uma geração onde as pessoas querem produzir frutos para si e não para Deus. Frutos para a glória sua e não para Deus. Gente,
todo mundo que vive isso não vai se dar bem espiritualmente falando. Não é brincadeira. Por isso nós devemos entender aí o que ele diz, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós, como a videira de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, e quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver na videira, não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Olha o que ele falou no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. No quê? Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Gente, você nasceu por um propósito de Deus, aonde Deus tem uma expectativa para em você ele gerar frutos. E vou dizer aqui para você, ai de quem não gera fruto para Deus. Jesus ele diz no 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Só que no 6 ele diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Gente, não brinca com a tua vida espiritual. Porque existe, o Senhor Jesus ele mostrou claramente as duas situações distintas. O céu e o inferno, Deus e o diabo, o propósito de Deus para a nossa vida, aonde nós devemos produzir frutos para a glória de Deus, é o que ele diz no 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito discípulos. Então procure entender qual é o propósito de Deus para a tua vida e você ser uma pessoa que produza frutos para Deus e não frutos apenas para si. Não passa a vida em branco. Por amor da tua vida espiritual, entenda algo importante. O Senhor Jesus, ele era o único Filho de Deus. Ele morre na cruz, pela fé nele nós somos feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz em João 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E toda vara que está nele produz o bom fruto. Deus Pai, que é o lavrador, vem e limpa para que produza mais fruto. Ok? A fim de que tudo que nós pedirmos no nome dele seja feito. Versículo 7. Agora, o importante é a gente entender, nós não podemos passar a nossa vida em branco. Chegou um tempo de você amadurecer essa visão de Deus para a tua vida, aonde o próprio Criador quer se realizar em você. Preguei essa semana na igreja, 1 Coríntios 6, 13 diz claramente que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. No versículo 20 diz que o meu espírito e o teu espírito, o meu corpo e o teu corpo são do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. E no versículo, se não me foge, o versículo 14, o 15 ali diz o seguinte, que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Meu irmão, nós não viemos nessa vida para, sabe, por vir, existir por existir. Existe um plano de Deus sobre você. E ele diz, o Senhor Jesus diz no versículo 8, João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, que ele, o Senhor Jesus, dê fruto? Não, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. A condição para nós sermos discípulos de Cristo é uma, produzirmos frutos para Deus Pai. Por isso é inadmissível, pessoal, nós continuarmos tendo uma visão cética ou uma falta de visão espiritual aonde nós vamos para a igreja pensando que Deus vai fazer tudo para nós e nós não fizemos nada para Deus. Isso é diabólico, é maligno. Isso não glorifica a Deus. Por isso entenda, só será discípulo de Jesus quem produzir fruto para a glória de Deus Pai. E aí entra um detalhe, eu sou curado para a glória de Deus, eu sou próspero para a glória de Deus. Eu preciso entregar a minha vida e servir a Deus no altar. Eu não posso ser um chupim, um sugador, uma pessoa que só recebe. Eu não posso ser a videira que Jesus plantou e depois quando foi ver se tinha figos, frutos, não tinha nenhum.
Nós temos que ser pessoas que produzam frutos para a glória de Deus. Por isso Deus, ele limpa, ele cura, ele abençoa, ele transforma a vida das pessoas. Para quê? Para simplesmente nós vivermos? Não! Ele tem um plano para a nossa vida espiritual. Aí você vai passar a tua vida toda em branco, sem conhecer o plano de Deus para a tua vida. Ou seja, você vai ser mais um dos milhões e milhões de seres humanos, talvez, olha, milhares de milhares. São 7 bilhões de seres humanos na Terra que vão passar por essa Terra e nunca vão descobrir o real sentido da sua vida. O Senhor Jesus, ele nos mostra qual é o real sentido da nossa vida. No versículo 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então quem é discípulo de Jesus produz fruto para a glória de Deus Pai. Amém? Irmão, a igreja não é religião, que você vai e faz o que quer, dá o que bem na tua telha, aquilo que... Irmão, tem leis, a igreja tem leis, a doutrina de Cristo tem leis. Amém? Ah, mas nós vivemos o tempo da graça. Pois é, no tempo da graça diz o seguinte, que só tu olhando para uma mulher e desejando ela, tu já comete adultério. Na lei, o adultério era pelo ato em si, né? Tanto que quando pegaram a mulher em adultério, levaram só a mulher, o homem não, né? Os machistas da época. E aí Jesus, escrevendo no chão, ele levantou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas aí um dia Jesus disse, né, que o homem só olhando e desejando a mulher, ele já comete adultério. Então a graça, ela é muito mais profunda do que a própria lei. Porque, irmão, se nós não nos purificarmos espiritualmente, nós estamos lascados. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o que tem dentro da gente. Você pode estar me olhando aí pensando o que quiser a meu respeito. Agora, uma coisa, Deus sabe exatamente o que você está pensando. Imagina eu pregando a palavra para você e pensando mal a teu respeito. Coitado de mim, pregador. Ou seja, nós estamos como que despidos diante de Deus, aonde Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo da nossa vida. E um detalhe, Ele nos plantou nessa terra para nós produzirmos frutos. Você pode ter certeza disso, gente. Deus, ele tem um plano para a tua vida, por amor de Deus, abra teus olhos. E aí entra a questão, você tem que ler, meditar, João 15, versículo 1 até o 8, onde Jesus termina dizendo, não termina porque continua, né? Mas no 8 ele diz algo muito profundo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E aí olha só o que diz: e assim sereis meus discípulos. Então a condição para nós sermos discípulos de Cristo é produzir fruto para Deus Pai. Não pensa que o Senhor Jesus passa a mão na nossa cabeça. Quem passa a mão na nossa cabeça é demônio, para nos alisar, para nos criar uma doutrina fácil, onde tudo é maravilhoso, onde eu posso fazer tudo. A Bíblia diz que a graça não nos deixa permanecer no pecado. Por isso, uma vez a graça se manifestando em nós e nós permanecendo no pecado, nós estamos no inferno. Porque a Bíblia diz que nós pisamos sobre o Filho de Deus. E olha só, nós já estávamos no inferno. Essa é a realidade. O grande problema da sociedade que nós vivemos é um só. Nós não queremos reconhecer que nós éramos do diabo. Essa que é a realidade. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas essa é a realidade dos fatos. Mas por que, missionário, nós éramos do diabo? Pelo pecado de Adão, criatura. Quando Adão e Eva pecaram, a raça humana toda foi entregue na mão de Satanás. Por que tu acha que Jesus teve que morrer na cruz? Para salvar-nos? Se nós éramos de Deus? Óbvio que não éramos de Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por bom preço. Comprado, sabe o que é comprado? O outro era nosso dono. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, irmão, como tem gente altiva que não aceita a palavra de Deus. Vai diante do espelho e se detona, porque nós sabemos que a gente faz de certo e errado. Quer ver uma coisa? Olha que interessante, quando Adão e Eva pecaram, abriu os olhos deles e eles conheceram o bem e o mal.
O bem e o mal está diante dos nossos olhos e nós sabemos o que a gente faz de errado. Por isso não tem desculpa. Agora o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga o preço para nos salvar, nós que éramos de Satanás. Não, eu nunca fui do diabo, então você está sendo a partir de hoje. Porque você não reconhece que você é pecador, que você não reconhece que você precisa de Deus. Gente, abra os olhos, pelo amor de Deus. Cristo não morreria na cruz do Calvário para salvar gente salva. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar gente perdida. E nós estávamos perdidos, gente. Por isso, entenda a oportunidade que Deus te dá, produza frutos para a glória de Deus, se alegra no Espírito. Ah, o pastor prega duro. Que prega duro o quê? Nós é que somos maus diante de Deus, negamos a Deus em tudo que é coisa, nós é que negamos a Deus, a nossa própria vida nós negamos a Deus, não aceitamos determinadas coisas que Deus fala na palavra. Tem gente que não aceita, por exemplo, que tem que ter só uma mulher. Quer ter 2, 3, 4, 5, então tenha. Depois tu vai ver onde é que tu vai parar. Será que não entra na cabeça? Tem gente que não aceita, que tem que perdoar. Jesus disse, aquele que perdoa será perdoado, e o que não perdoa não será perdoado. E a pessoa se dá o direito de não perdoar. Misericórdia, gente. A oração do Pai Nosso, Jesus disse, perdoa. Olha o que diz, perdoa as minhas dívidas como eu perdoei os meus devedores. Então, da mesma forma como nós perdoamos, seremos perdoados. Existe um amor dentro do coração de cada ser humano, mas por causa do pecado ele é encoberto. Por isso, irmão, em 15 anos eu já levei tanta burdoada nessa vida, eu continuo amando as pessoas da mesma forma. Amando todos, incondicionalmente. Porque nós não podemos amaldiçoar ninguém, nós não podemos desejar o mal de ninguém. As pessoas que se amaldiçoam, as pessoas é que geram problemas para a sua vida. Eu, quando não cria no Evangelho como ele é, eu me amaldiçoava a mim mesmo. Quer ver uma coisa? As pessoas vão ser lançadas no fogo do inferno porque Deus quer, não. Porque elas decidiram não crer em Jesus e decidiram não entregar a vida para Cristo. Jesus, ele disse, gente, olha o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso dá vontade de chorar, de ver as pessoas indo para o inferno, por terem um coração duro, terrível. Não, eu creio no fulano e eu vou para o céu. Não vai. Não, eu tenho a minha fé, missionário. Então a tua fé está errada, equivocada. Você precisa abrir os teus olhos, você não vai ser salvo. Nós temos uma responsabilidade tão grande em pregar a palavra. Para você ter uma ideia, se eu dizer que todos vão para o céu, mesmo estando no pecado em qualquer coisa, o sangue daquelas pessoas Deus vai cobrar da minha mão, de mim. Por isso o pecado, gente, ele afasta o homem de Deus e nós fomos chamados para nos unir a Deus e produzir frutos para Deus Pai, para sermos discípulos de Cristo. João capítulo 15, versículo 8. E olha o 9, como o Pai me amou, Jesus disse, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Jesus, o Senhor Jesus, nunca lançou ninguém fora, as pessoas que se afastaram dele porque ele pregava a verdade. Hoje a mesma coisa acontece. Quando pregamos a verdade, as pessoas elas se afastam de Deus. A Bíblia diz também que aquele que está em trevas, ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque na luz tudo é manifesto. É impossível nós agradarmos a Deus em trevas. É impossível agradarmos a Deus, sermos de Deus, servirmos a Deus e sermos salvos, se não nos purificarmos de todas as coisas das trevas. Abra teus olhos, teu coração. O Senhor Jesus, o João Batista, que era o pregador o último dos profetas, sabe como ele dizia? Raça de víboras. Quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Imagina João Batista hoje. Iam matar ele na rua, porque o homem não reconhece que é pecador. As pessoas não reconhecem que são más. Por isso aí está o detalhe, nós somos maus por nós mesmos. O Senhor Jesus é que nos transforma de glória em glória e de fé em fé. Oh, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Por isso que Deus pega um cara, às vezes Deus pega uns camaradas lá dentro do fundo do poço do pecado,
dentro do presídio, transforma a vida da pessoa e a pessoa sai um santo homem de Deus. Era um diabo e depois a pessoa é transformada num santo homem de Deus. O evangelho é maravilhoso, mas tem que se entregar. O evangelho é maravilhoso, mas não é para gente altiva. É para gente que olha para o espelho e diz, eu estou errado, eu tenho que ser fiel a Deus sim, eu tenho que ser ofertante, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que ser uma pessoa fiel a Deus em todas as áreas. Eu recebo tudo da mão de Deus, vou negar para Deus aquilo que Ele disse como mandamento na Bíblia e vou criar desculpas para mim não ser fiel. Ah, Deus disse que é para ter só uma mulher, mas eu quero ter 2, 3, e daí qual é o problema? Problema 1, não vai ser salvo. Ah, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não creio, não estou nem aí se eu for condenado, então vai ser condenado. Você entende a coisa como ela é, gente? Por isso que Jesus ele faz o quê? Em João 15, ele expõe diante da igreja, de todos, e agora diante de nós, o que realmente é. Ou seja, as pessoas que vêm a ele e produzem o bom fruto vão ser limpas para que produzam mais frutos. E os que não produzem o fruto, Deus corta, seca e lança fora e queima. Eu quero, como eu gostaria que todos fossem salvos. Eu desejo a salvação de todas as pessoas que me ouvem. Você que está me ouvindo pela rede social, não estou falando da igreja agora, mas você que está me ouvindo pela mídia social, eu desejo com toda a minha alma, com a minha vida, que você seja salvo. Mas a decisão é tua. O Senhor Deus deseja, tanto Ele deseja, Deus Pai deseja que Ele sacrificou o único filho para me salvar e salvar você. E o que você vai fazer acerca disso? Por isso, não vem com essa balela, esse blá, blá, blá. Meu irmão, é ou não é? Jesus, ele pregava a palavra, ele não dizia que todo mundo ia para o céu. Eu tenho horror a pregador que diz que todo mundo vai ser salvo. O próprio Jesus disse. Quem é que vai mudar a palavra do nosso mestre? E sabe por que Jesus está dizendo que não? Porque ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, o termo que ele usou. Ele não disse de todos, porque ele sabia que nem todos iam crer nele. Por isso que ele também contou a parábola do semeador. E eu falo 1 milhão de vezes isso para ver se as pessoas abrem os olhos, porque o diabo tá cirandando, o diabo está peneirando, o diabo está agindo, o diabo está revoltado, está indignado, ele tem a coroa do diabo é a tua cabeça, meu irmão. A coroa de Satanás, a coroa dele é a tua alma e o teu espírito, por isso se entrega de coração para Cristo. Não é uma brincadeira. E aqui em João 15, versículo 1 até o 8, Jesus ele faz um paralelo entre aqueles que servem a Deus e produzem o bom fruto e entre aqueles que não servem. Eu vou ler rapidinho aqui para você entender de novo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Quem é o lavrador? Deus Pai. E o Senhor Jesus a videira verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha só o que ele diz já de cara. Você quer ouvir o Evangelho? O Evangelho é assim. O Evangelho não é outra coisa a não ser isso. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então quem você vai ser? Aquela que vai ser tirada ou aquela que vai permanecer e vai produzir fruto? Homem, mulher, jovem, idoso, você que me ouve. Você vai decidir isso. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém, no coração de ninguém e impor uma condição onde as pessoas vão entender isso. Mas você entende a gravidade dos fatos? Existem duas situações distintas e o Senhor ele expõe diante de nós, é como se ele dissesse, o que vocês vão escolher? Só faltou ele dizer isso, né? Faltou nada, porque ele falou com perfeição. Quem tem um bom entendimento que entenda, né? Ele está dizendo aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Agora, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu vou ficar com a segunda parte, você vai ficar com a primeira ou com a segunda?
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então toda pessoa que vem para Cristo, ela fica limpa pela palavra que Jesus falou. Agora um detalhe, depois que nós somos limpos, nós temos que produzir o quê? Frutos para Deus Pai, para sermos discípulos de Cristo. E aí ele diz no 4, no 5, no 4, né? Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. June com o Senhor. Passa por cima desses conceitos humanos, pensamentos humanos que você tem. Passa por cima disso, por amor da tua vida espiritual, porque nós não vamos viver para semente aqui nessa terra e nós vamos entrar diante de um Deus que ele tem olhos como chama de fogo e ele vai nos julgar todos nós. E aí ele diz no 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e o colhem e lançam no fogo e ardem. O que é não estar em Jesus? É ser limpo pelo Evangelho e não produzir fruto para Ele. É eu ser curado e aí eu fico aqui, ó, na minha. Não testifico, não testemunho. Aquele que me negar diante dos homens, o Senhor Jesus disse, eu negarei diante dos anjos de Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Deus me deu uma palavra nesse sentido. Eu vou ministrar daqui uns dias, que o Espírito Santo me faça lembrar. É muito forte. Muito forte. E eu quero que você entenda isso. Nós temos que confessar o Senhor Jesus. Confessar o Senhor Jesus é confessar em todas as áreas da nossa vida. Não existe reservas. Ou é tudo ou nada com Deus. Meu irmão, com Deus é tudo ou nada. Esse negócio de em cima do muro, não tem em cima do muro. Lê o Apocalipse. Já que és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Por isso, gente, não é uma brincadeira. Se entrega para Deus, se envolva com Jesus, creia nele, creia no Evangelho. Deus te chama para a vida eterna. E aí ele conclui, né, dizendo, se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, no 7. No 8 daí, olha que extraordinário. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então a condição para nós sermos discípulos, nós temos que produzir muito fruto para Deus Pai. E é por isso que Deus Pai nos plantou aqui. E é por isso que Deus Pai sacrificou o único Filho para nos salvar. Para que nós agora, igreja, produzamos frutos para Deus. Deus não te prospera para você, Deus não te cura para você, Deus não te liberta para você, Deus não faz obra nenhuma para você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso inclui eu e você. Quem não quiser ser de Deus agora, não será de Deus depois. E a única coisa que nós temos é o livre-arbítrio, pessoal. Abra teus olhos. Eu garanto, se eu estivesse falando aqui, tu vai vencer, tu vai prosperar, eu vou orar para você ganhar muito dinheiro, você vai arrebentar nessa vida, Deus vai te abençoar muito, você vai receber grandes coisas, grandes vitórias. Poderia ter mais gente me ouvindo, mas como eu prego a salvação e a vida eterna, irmão, é aquilo que Jesus mandou, né? Bem-aventurado aquele que ouve. Gente, a cada 4 que ouve o Evangelho, só um é salvo. É muito sério, gente. Por isso, vocês 3 que ainda não entenderam essa verdade, entendam. Eu quero orar hoje pelos 3 que não conseguem entender essas verdades. Porque aquele que já entendeu é salvo. Deus te abençoe, meu irmão que está ligado comigo, minha irmã aí. Amém. Deus te abençoe muito. Você é salva, porque você entendeu o que é realmente viver para Deus. É viver para Deus. Viver para Deus não é eu receber milagres para mim. É para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E olha só o 9 daí. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecedor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Amém?
Que Deus abençoe você grandemente e guarde os mandamentos. Vamos orar. Pai, eu oro pela vida de todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, pessoas, Pai, que estão na caminhada, que estão começando, pessoas que estão ouvindo a palavra, todas as pessoas, Pai. Todos eu abençoo em nome do Senhor Jesus, eu peço. Tem misericórdia, Pai, daqueles que ainda não conseguiram entender o real propósito da nossa existência, porque nós estamos aqui. Abençoa cada pessoa nas suas necessidades e principalmente, Senhor, dá-lhes entendimento, Pai. Como diz a Escritura, o diabo cegou o entendimento dos homens para não resplandecer neles o evangelho da verdade. E o evangelho da verdade, Pai, sim, nos mostra que nós devemos produzir frutos para a glória de Deus, Pai, para sermos discípulos teus, Senhor Jesus. Por isso eu abençoo a vida dos irmãos em todas as áreas, na vida espiritual, no casamento, na saúde, na família, na vida financeira, na empresa, no trabalho, no emprego, na prosperidade, em todos os sentidos. Sejam abençoados, recebam vitórias, sejam grandes, grandes, grandes e sejam grandemente abençoados em tudo, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora que se levantem os teus e, Pai, produzam frutos para a glória do teu nome, para que sejam discípulos de Cristo, teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, é maravilhoso a gente entender isso. Quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu disse para Deus: Deus, tudo que eu tenho é teu, nada é meu. E eu continuo com a mesma visão. Eu não faço a obra de Deus por mim e para mim. É para Deus. Eu larguei tudo para fazer a obra de Deus. Podia ter uma vida que eu quisesse, mas eu larguei tudo. Larguei emprego que eu tinha bom. Larguei o que você imaginar para viver o sonho de Deus. Eu larguei a vida que eu tinha para viver o sonho de Deus, para levar burdoada, para apanhar, literalmente falando. O apóstolo Paulo, ele era um missionário, daí ele viveu isso. Inclusive eu postei no meu Face o que Paulo sofria, né? Irmãos, e hoje a gente leva burdoada de todo jeito, mas uma coisa assim, ó, isso faz parte. Quanto mais tu agradar a Deus, mais tu vai levar bordoado. Quanto mais tu prega a verdade, mais as pessoas vão te rejeitar. O mundo te rejeita. Essa é a realidade. Por isso, uma coisa, não abra mão de Jesus por ninguém e por nada. Viva a tua fé em Jesus, crê em Jesus, sabe, se alimenta da palavra. Nós estamos aqui para servir. Uma coisa que eu sempre disse para os irmãos: alguém precisa de ajuda minha. Tudo que tiver na minha mão para fazer por você, eu vou fazer. Mas seja o que for, irmão, qualquer área da tua vida. Só não te ajudo se eu não tenho como fazer. Porque Deus, quando Deus me chamou, eu entendi isso, que Deus me chamou para servir. Por isso nós temos que ter esse desejo no coração como Jesus teve. Servir e não apenas ser servido. Presta atenção numa coisa. Olha só, vou dar um exemplo assim, ó. Imaginou a gente ficar pregando a palavra por causa de dinheiro só. Daqui 30, 40 anos morre e vai para onde daí o pastor? Para o inferno. Entende como é isso? Vai para o inferno. Por isso a obra de Deus ela é feita por amor. E aí entra um detalhe: quando a gente prospera, nós temos que nos unir para combater contra a ação do diabo, porque o diabo se opõe para nós não realizarmos a obra de Deus. Uma coisa que eu entendi muito clara logo no início do meu chamado, essa rejeição da fidelidade a Deus, gente, isso é uma ação espiritual para que a igreja não cresça financeiramente, para que a igreja não tenha programa de rádio, não consiga ter programa de TV. Meu irmão, olha os grandes ministérios, que coisa extraordinária isso. Mas uma coisa eu digo para você: o que apanham esses missionários, do que são chamados essas pessoas, você não tem ideia. Mas eles estão fazendo algo que os outros ninguém faz. Pregando o evangelho e gente, gastando muito dinheiro com rádio, com TV, sabe, para poder divulgar a palavra de Deus. Por isso, se une à igreja, se une com a gente, se une conosco, combata o bom combate da fé. Eu tenho sonhos, propósitos, objetivos, colocar um programa de rádio, por exemplo, daqui no futuro aqui em São Francisco, lá em Farroupilha, colocar programa de rádio. E precisa de dinheiro. Nós temos um sonho agora de construir a sede da igreja
e precisa de dinheiro. Não é para mim uma casa para mim, não é para mim, é para a igreja congregar, para a igreja ter comunhão, ok? Porque a igreja somos nós. Agora, nós não vamos construir algo luxuoso, vai ser algo simples, tranquilo, com o objetivo de sair fora do aluguel. Então, se você sente o desejo de ajudar, ajude em nome de Jesus. Também ajude com uma oferta que a gente possa enviar para os projetos missionários, que a gente possa enviar lá para a África. Ajude, levanta-te, faça a tua parte, sabe? Eu digo uma coisa assim, ó, pastor deveria vir para mídia social na igreja e nem falar de dinheiro, porque as pessoas deveriam ter a consciência de que, irmão, é automático isso. Ou seja, contribuir com alegria, ser fiel a Deus com alegria. Por isso, ajude a obra de Deus e Deus com certeza vai lembrar de tudo que tu fizer em favor da obra dele. Lucas capítulo 8, quem ajudava o ministério de Cristo? Pessoas que ele curou, que ele libertou, expulsou demônios e seguiam ele com as suas fazendas, servindo com as suas fazendas e com os seus bens. Amém? Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199, 1000 ao contrário 53 é a conta da igreja para você fazer a sua transferência ou enviar uma oferta que você tem especial. Ajude, gente. Eu tenho pedido aqui pessoas que possam ajudar com R$300, com menos ou mais. Se você tiver condição de ajudar para a gente adquirir o terreno em Farroupilha, eu mesmo sou a primeira pessoa a ofertar. Uma coisa que eu aprendi sempre, eu faço para daí depois pregar para os outros. Então, se eu posso fazer, por que você não pode? Né? Todos podem. Ajuda ainda que seja para você colocar um tijolinho lá. Você vai fazer parte desse projeto e quando nós tivermos aqui nas mídias sociais as imagens do local que a gente vai levantar, você vai se alegrar e você vai dizer, eu fiz parte desse projeto. Por isso a maioria das pessoas jogam pedra. Mas uma coisa, tem muita gente que ama a obra de Deus e eu glorifico a Deus pela vida de todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e fica na paz de Cristo. E uma coisa, conte comigo em todo tempo, mas em todo tempo conte comigo. E se algum dia, alguma palavra que eu preguei que você não gostou, fala comigo, gente. Fala com o pastor, não guarda nada no coração. Quer me xingar, me xinga, me liga, me xinga, mas fala comigo. Desabafa. Você não pode guardar nada no teu espírito. Ah, esse pastor pregou sobre pecado, eu não aceito. Pastor pregou sobre fidelidade, eu não aceito. Pastor pregou sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Não gostei da palavra, não gostei do jeito que o pastor pregou naquele dia. Meu irmão, o Espírito de Deus nos toma e Ele nos usa como Ele quer. Por isso, uma coisa importante, que Deus abençoe todos em nome de Jesus e se levante para servir a Deus, porque nós fomos chamados para quê? Para sermos discípulos de Cristo. Portanto, vamos produzir frutos para a glória de Deus e todos têm essa capacidade. Glória a Deus pela tua vida. Eu glorifico a Deus pela vida de todos que têm me ajudado até aqui, que Deus tem levantado para ajudar o ministério até aqui e por todos que Deus vai levantar para nos ajudar ainda e muito mais em nome de Jesus. Então, ajude e entre em contato. Tem uma oferta super especial para a construção, para adquirir o terreno. Entre em contato conosco e que Deus te abençoe muito. Ou faça teu depósito diretamente. Não precisa divulgar quem é. Enfim, Deus sabe, Ele vai te recompensar por tudo. Por quê? Porque aquele que planta, colhe, aquele que dá, recebe. 54999548670 para você pedir oração, tirar dúvidas sobre a palavra, me xingar se preciso for. Você se sentir melhor, faça isso, mas senta comigo, vamos conversar. Outra coisa, precisa de ajuda espiritual, precisa de ajuda. Tudo que tiver na nossa mão para fazer por você, eis-nos aqui para te servir. Eis-nos aqui para te servir. Domingo estarei em Farroupilha, 8h30 da manhã, Júlio de Castilhos 507, entrando pelo estacionamento do Posto Modelo, nos fundos do Posto Modelo, ok? Antes a igreja estava em frente à Câmara de Vereadores, agora nós estamos uns 100 metros para diante, para frente, indo em direção ao centro, à esquerda onde tem o Posto Modelo. Em Gramado, 19 horas, Rua das Violetas 55, no bairro Moura. Subindo o morrinho, à esquerda, o Colégio Caique, na mesma rua, a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fica na paz de Cristo e receba o nosso abraço em nome de Jesus. Amo vocês.